Fala pessoal, vocês me escutam aí? Nossa. Eu ainda estou num trade, ok? Eu estou em operação, então assim, peço desculpa para vocês que eu não estou me preparando. Olha só, cara, esse fio quer pular da minha cabeça. Que eu não estou muito bem preparado aqui, porque eu estava em operação, por isso que eu estou meio descabelado aí. Mas vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá tudo, vocês conseguem me ouvir o som. Deixa eu ver aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vai escrevendo aí pra mim, por favor. Espero que vocês estejam bem. Mas eu queria trazer um assunto para vocês aqui, enquanto meu trade rola ali. Queria trazer um assunto para vocês interessante. Como é que a gente sabe se um trade vai dar certo? Eu queria trazer isso porque muitas vezes a gente hesita. E eu vi algumas pessoas falando: Léo, como é que eu evito sinais falsos? Como é que eu lido com sinais falsos dentro do mercado? Né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu evito isso? Como é que eu sei para pegar o trade que vai dar certo e não ficar pegando aquele monte de trade que dá errado? Porque parece que eu só pego os trades que dão errado, né? Os trades que dão certo parece que eu erro. Então, como saber para evitar pegar sinal falso? Como saber se um trade vai dar certo ou não para eu pegar justamente aqueles que vão dar certo? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: o nosso cérebro, essa é uma pergunta legítima que as pessoas fazem, que você também talvez esteja fazendo, mas na verdade, isso é porque o nosso cérebro ele quer operar na certeza. Ele quer trabalhar na certeza. Ele quer pegar, entre aspas, evitar a dor, pegar aquilo que vai dar certo. Isso vem justamente da nossa educação. Isso vem justamente do nosso dia a dia, né? Isso vem justamente do nosso da nossa criação, da nossa cultura, de que, cara, se você fez alguma coisa que não foi como você disse que gostaria que fosse, é porque você está errado. Entende? Então, assim, se aquilo não aconteceu como eu queria, é porque eu estou errado. E aí entra um pouco na contradição da gente entender que esse mercado é um mercado probabilístico, onde o resultado a curto prazo é aleatório. Eu não consigo dizer se esse trade vai dar certo ou vai dar errado. E aí entra uma outra questão, que é a ressignificação do que é estar certo e do que é estar errado no mercado. Entende? Então, assim, como saber se um trade vai dar certo? Primeira coisa que você precisa entender: você não tem como saber. Você não tem como saber se um trade vai dar certo ou vai dar errado. Entende? Por quê? Se eu tivesse como saber qual trade ia dar certo e qual trade ia dar errado, isso significa que eu não precisaria fazer vários trades, eu só precisaria fazer um. Na minha vida toda, eu pegava tudo que eu tenho, todo o dinheiro que eu tenho, pegava, penhorava o meu gato, penhorava os meus filhos, falava assim: não se preocupa, papai já vem, fica aí. Colocava tudo num trade só, porque eu tinha certeza que ele vai, anda lá os 300, 400, 500, 600 pontos, eu saio na mínima do movimento daquele dia, né? Pegava lá 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, que fosse do trade, né, que eu conseguiria de garantia. Pronto, entraria ali com, sei lá, 3 mil, 4 mil contratos de dólar, sairia, fim, acabou. Seria muito bom se fosse assim, né? Seria muito bom se eu conseguisse saber se um trade vai dar certo ou não. Porque, na verdade, quando nós queremos ter essa certeza, isso vem porque o nosso lobo, tá? Existe uma parte do nosso cérebro, existe uma parte do seu cérebro, que é a parte frontal, tá?
E o seu córtex pré-frontal, ele precisa de certezas, ele precisa de mapas, ele precisa de consciência do resultado ou consciência das probabilidades. Muita gente opera, talvez você também esteja operando sem a consciência das probabilidades. Então você quer o quê? Que aquele trade tenha certeza de que ele vai para tal lugar. Ou muitas vezes você opera tentando recuperar alguma coisa. Então você trabalha o quê? Na esperança de que ele vai dar certo. Bom, nem a certeza de que ele vai dar certo, nem a esperança de que ele dê certo são boas para um mercado que é probabilístico. Por quê? Se ele é probabilístico, significa que, cara, pode ter dado os sinais que você esperava e ele pode não ir para aquela direção. Entende o que eu estou falando? E se ele não for para aquela direção, não quer dizer que você está errado. Simplesmente significa que aquela probabilidade não ocorreu. Entende? Então, assim, vamos lá. Exemplo. Né? Eu gosto de usar esse exemplo porque todo mundo sabe disso. O céu ficou preto, escuro. Começou a ter raios. Você começou a sentir um cheiro de água. Isso quer dizer o quê? Que vai chover. Tá, mas e se de repente não chover onde você está? E se não chover? Mas todos os sinais de chuva foram dados, mas não choveu. Entende? Por quê? Porque o mercado, assim como também é a ciência da meteorologia, porque a meteorologia é uma ciência que se baseia no mesmo tipo de estatística que nós, que é o quê? O caos determinístico. O caos probabilístico, desculpa. Tá? Tem o caos absoluto, tem o caos determinístico, tem o caos probabilístico. E nós também usamos esse mesmo para fazer as nossas análises. Nós olhamos o passado e falávamos assim, olha, dessa quantidade de vezes que isso acontece, o mercado normalmente vai para tal direção. Normalmente ele vai para tal lugar. Mas não quer dizer que eu vou saber exatamente quando todas as vezes isso vai acontecer. Eu não tenho como saber. Não dá. Então, assim, por isso que essa necessidade de saber para onde o mercado vai, neste trade, a necessidade de saber para onde o mercado, a direção que ele está indo, tem gente que acha que você tem que acertar a direção. Não, olha, se eu acertar a direção para onde eu estou indo, está tudo certo. Mas, cara, não é assim. Você não precisa saber a direção que o mercado está indo no fim do dia. Você precisa o quê? Entrar num padrão onde a estatística te diz que quando aquilo acontece, 70, 80, 60% das vezes dão gain. Ou batem 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1, não sei. Você entende o que eu estou falando? Porque assim, com isso você vai poder evitar esta necessidade que as pessoas têm de, deixa eu evitar sinais falsos. Não existe sinal falso. Porque se eu acho que existe sinal falso, isso significa que eu tenho como determinar qual é o trade que vai dar gain e qual vai o trade que vai dar loss. E se eu tenho como determinar, ele não é mais probabilístico, ele é exato. Veja bem, eu não estou falando de sorte. Eu estou falando que em um cenário, né? Em um cenário onde eu vou pegar esse carinha aqui, tá vendo esse carinha aqui, ó? Vocês estão vendo? Muito bem. Olha só. Então eu vou pegar ele aqui e vou fazer uma bolinha vermelha, tá vendo? Bolinhas vermelhas. Fiz 2 bolinhas vermelhas. E vou fazer, vamos lá, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas azuis. Olha só, eu tenho 7 bolinhas azuis e tenho 2 bolinhas vermelhas. Se eu pegar este cara aqui agora, olha aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Tá vendo? E agora eu vou cortá-lo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu vou cortá-lo. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Então eu acabei de cortar aqui. Tá vendo? Olha só. Então eu tenho bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Muito bem. E se eu agora pegar... Ixi, eu não sei se deu stop ou se deu gain. Mas ele pegou alguma coisa aí. Vocês ouviram? Então, ó, se eu pegar, eu falei que eu estava posicionado. Se eu pegar esse cara agora, cortar aqui, ó. Cortar aqui. E cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. E cortar aqui. Muito bem. Então agora eu tenho, olha só. Vermelho. Azul. 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 Vermelho. Azul, azul e azul e azul. O que isso quer dizer? Veja bem, eu falei para vocês que eu tinha 2 bolinhas vermelhas e o resto azul. Pessoal, se eu balançar isso aqui agora, você aposta que vai sair o quê? Azul ou vermelha? Provavelmente, se você entende do que eu estou falando, você vai apostar que vai sair azul. Por quê? Porque você tem 7 azuis e 2 vermelhas. Então a probabilidade é de sair o quê? Uma azul. Então se você pega aqui, ó, olha, saiu azul. Muito bem. Agora eu vou fazer isso aqui de novo, certo? E aí eu vou pegar outro. Se eu pego esse cara aqui, ó, que é a vermelha, você está errado. Olha só quanto de azul tem aqui ainda, ó. Você está errado? Você não está errado. Por quê? Porque quando eu chacoalhasse a mão, a probabilidade é que sairia a bolinha azul. Mas você acha realmente na sua cabecinha de que tem um jeito de que você vai saber que quando o mercado balançar, quando der aquele sinal, você vai saber se vai sair a vermelha ou vai sair a azul? Não tem. Por isso que o mercado é probabilístico. Por isso que o mercado, o resultado a curto prazo é aleatório. Se eu continuasse tirando, eu ia ter 70% de acerto com 30% de erro. Ou no caso ali, né, mais porque ia ter 80% ali de acerto com 20% de erro. Mas eu não sei qual. Cada vez que eu tiro uma bolinha, eu não sei se vai ser azul ou se vai ser a vermelha, mas eu sei que em 70%, 80% das vezes vai ser azul quando aquilo acontece. E você acha mesmo que tem um jeito de você limpar para você não sair bolinha vermelha? Não tem. Não tem. Então, como saber se um trade vai dar certo? Você não tem como saber. E, detalhe, muitas vezes a pessoa vai lá e aumenta a mão porque deu o sinal, fala, deu aquele sinal que dá 80% de chance. Aí ela tá no loss. Aí ela vai lá e aumenta, duplica, triplica a mão. E ela está no loss. O que acontece? O que acontece? Sai a bolinha vermelha. Aí ela toma aquele loss gigantesco. Ela já estava no loss, ela vai lá e toma um loss gigantesco. Como você pode julgar você mesmo? Fala, Vinícius. Como você pode julgar a você mesmo com base no resultado se é uma bolinha vermelha ou se é uma bolinha azul,
Se você não tem controle sobre o resultado. Lembra daquela mãe que batia na gente falando em sílabas? Eu falei pra você não. Então, se você não tem controle sobre os resultados, o resultado do curto prazo, aquele resultado. Muito bem, Vinícius, que você saia com a sua moeda da sabedoria. Se você não tem controle sobre o resultado, como é que você vai julgar se você está certo ou errado? Com base no resultado do trade. Com base naquele resultado. Não dá. Então, como é que eu vou saber se um trade vai dar certo ou não? Eu não tenho como saber, mas eu tenho como estar ancorado por um negócio que se chama probabilidade. Quando eu pego todos estes papeizinhos que estão aqui de novo na minha mão, eu sei que eu tenho uma probabilidade de sair azul. E quando eu falo de longo prazo, né, 20, 30, 40 papeizinhos, eu sei que no fim desses 20, 30, eu vou ter azuis, mais azuis do que vermelhos. Mais azuis do que vermelhos. Então, assim, como saber? Você não tem como saber, mas você pode aprender a lidar com esta incerteza. Porque se você não aprende a lidar com a incerteza de que aquele trade pode dar gain ou pode dar loss, não sei se vocês ouviram o barulhinho, acabou de dar eu não sei o resultado, mas eu tenho certeza que eu estou certo. Como assim? Como assim você tem certeza que você deu certo se você não sabe o resultado? Você não está se corroendo para saber se deu stop ou se deu gain? Não, não deu. Sabe por quê? Não importa. Eu sei que eu fiz a coisa certa, porque eu entrei dentro de um operacional. Eu entrei dentro de um parâmetro. Eu entrei dentro de uma estatística. Eu entrei dentro de um padrão. E este padrão tem X% de chance de dar gain ou dar loss. É isso. Se ele deu gain ou deu loss, eu não sei. Tá? Então é importante você entender o quê? O seu papel como trader, o seu papel como profissional é operar isso. Um padrão que em X porcentagem de vezes vai pagar 2 ou 3 para 1, 1 para 1, não sei. O que você pega, não importa. Se você é scalper, o que quer que seja. Entende? Esse é o seu papel. Agora, saber qual trade vai dar certo e vai dar errado... Eu acho um barato aquelas pessoas falando assim, não, olha, porque o mercado vai chegar em tal lugar e ele vai reverter. Aí você fala assim, e como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Não, porque eu sei. Mas aí você tem certeza? Você aposta a sua vida com isso? Não, não, porque o mercado pode não respeitar a minha visão. Eu falei, então, peraí, então você não sabe. Não existe ninguém que saiba o que o mercado vai fazer em seguida, mas ele dá indícios do que ele pode vir a fazer. Então, se você quer saber se um trade vai dar certo ou não, mude a sua visão de certo ou errado do resultado do trade para a execução do trade. Se você executar o trade de forma correta, no longo prazo ele vai te pagar. E não o resultado. Qual que é o problema? Principalmente para as pessoas que estão no começo das fases. Se não assistiu às fases do trader, dá uma olhada aqui. Principalmente as pessoas que estão no começo das fases do trader, elas acham que o resultado de cada trade determina se elas estão fazendo certo ou errado. Só que imagina o seguinte, você entra num trade, você analisou certinho, bonitinho, perfeitinho. Você entrou no trade. O seu mentor também entrou no trade. E ele também tomou stop e você também tomou stop. Ué, tá errado? Mas ele normalmente tem gain. Entende? Então assim, meus amigos, meus miguxos, eu quero trazer aqui para vocês, hoje vai ser um papo mais rápido, mas eu quero trazer para vocês o seguinte. Esta necessidade de você saber se um trade vai dar certo ou não, isso vem do seu córtex pré-frontal. Uma vez que você não tem ainda
a ciência de que, ok, está tudo bem não saber, está tudo bem não querer aceitar, está tudo bem não querer ter certeza. Se você não tá tudo bem, ele vai te jogar pro límbico, ele vai te jogar pro emocional, ele vai te jogar pro vamos ver o que vai dar. E aí você vira o quê? Um trader torcedor. Sabe o trader torcedor que fica, tomara que dê certo esse trade, tomara que não me stop, quase bateu no meu alvo, nossa, agora ele foi lá e vai entregar, que filha da mãe. Aí você começa a emocionar o trader, porque óbvio, você está no límbico, aí você vira um torcedor. Nenhum torcedor é racional. Todo torcedor é emocional e todo trade de torcida também vai ser. E aí você fica à mercê, você fica disponível para o que seu cérebro quiser entregar. Ficar loucão, ficar loucona, chorar, ficar triste, ficar empolgado, ficar super feliz, batendo peito, alimentar o seu ego. Entende? Alimentar o ego. Tem gente que usa o trade para alimentar o ego. Tá? Então assim, como saber se um trade vai dar certo? Você não tem como saber. E você pode viver com isso e ser lucrativo com isso. Mark Douglas fala isso no livro Trading the Zone. Quando um trader percebe que ele não precisa saber o resultado daquele trade para ser consistente, ele vai se libertar dos medos. Você tem medo? Se liberte da necessidade de saber se um trade vai dar certo ou não. Ok? Beleza? Eu falei que hoje ia ser curtinho, tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Beijo no coração, um grande abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau.